Tá, Quimbanda, qual a origem antes de mais nada? Mais uma vez, temos que voltar aos fatos históricos. Então, o que é Vamos começar primeiro com a etimologia da palavra. A palavra Quimbanda é formada por duas palavras, Qui e Umbanda. Então, Qui e Umbanda, mas esse Umbanda que eu falo não é de Umbanda, mas sim com o M mudo, da língua Kikongo ou Kimbundo. Nas duas tem a palavra Kimbanda. Então, Umbanda, veja, Umbanda é Umbanda, porque eu falo Umbanda, então nessa pronúncia que eu faço é a letra U, mesmo sendo escrita com M mudo. Junto com o que, eu vou dar a profissão de alguém que pratica a Umbanda, que é o curandeiro, o curador. E Quimbanda, hoje, é um nome utilizado em Angola, especialmente para se referir a um hospital. Então, está lá, Quimbanda Santo Antônio é o nome do hospital. O Hospital Santo Antônio é Quimbanda Santo Antônio. Então, a palavra Quimbanda pode ser curandeiro, curador, hospital, a atividade que desempenha uma pessoa que é da cura. Então, isso é Quimbanda, ok? Vamos para a origem da palavra, a origem etimológica da palavra. Então, Quimbanda é isso. Vamos agora para os fatos históricos. Quando Diogo Cão entra pelo rio Zambeze, eu não esqueci o nome do rio, ele entra no meio da África, entrando ali por onde nós chamamos hoje de... A minha memória está ficando cada vez pior, velho é uma desgraça. Bom, enfim, ele entra pelo meio da África, indo para o Reino do Congo, porque o rei do Congo, o título dele é Mani Congo, o rei do Congo é Mani Congo, Mani é rei. O Mani Congo mandou uma carta para o Reino de Portugal, solicitando que Portugal enviasse uma comitiva ao seu país para mostrar como que era a vida em Portugal, para que trouxesse a corte de Portugal, pessoas da corte, pessoas do exército para levar armamento, algo, porque o Reino do Congo era um reino muito rico e podia dispor de dinheiro para fazer isso. Bom, aí Diogo Cão veio com essa comitiva, militares, professores, vários religiosos católicos nessa comitiva, e foram dizer as maravilhas da Europa para o rei do Congo. E o rei do Congo resolveu se tornar católico, se converteu ao catolicismo, abandonar a prática ancestral da Quimbanda, a prática. Esse nome como religião deles não tinha. Qual que era a religião do povo do Congo, de Angola dessa época? Não tinha nome. Não havia nome, era prática ancestral. Não tinha um nome que designava a prática ancestral. Porque isso de dar nome é coisa do Ocidente, não tem nome. Então, por exemplo, o chinês pratica o shintoísmo. Quem deu esse nome? É quem? Nós, de fora. Porque quem pratica Shinto não chama, eu sou shintoísta, eu pratico o Shinto. São nomes fundados para aqueles que assistem às pessoas. Então, quando há conversão do Mani Congo ao catolicismo, o que ele faz? Ele pega o filho dele mais velho e manda voltar para a Europa junto com o Diogo Cão, que ele volta para a Europa, levando também mais pessoas com ele, não era escravizado ainda, ele levou pessoas da corte para Portugal, para que essas pessoas também tivessem contato com o mundo europeu, porque não havia contato. Vamos lembrar que, imagina, em 1493, como que é o deslocamento do Congo até Portugal. Era uma coisa impensada.
né, como é hoje, né, algo impensado. Quanto tempo demoraria só de eu sair do Congo para ir até o litoral, que seria por meio da selva, por trilhas, no lombo de animal, então demoraria já pelo menos meses. Depois que eu chegasse no litoral, eu teria que pegar um navio e fosse até Portugal, mais um monte de dias. Nem imagino quantos seriam. Então, não havia essa. Então, pelo navio do Diogo Cão, que entrou pelo rio, acho que indo e voltando para Portugal, levaram consigo africanos. Esse filho do Manicongo foi estudar, logo depois, ele entrou em Portugal e foi para estudar em Roma. E foi o primeiro bispo, declarado bispo, em toda a África. O primeiro bispo foi em 1511, se eu não me engano, que ele foi declarado bispo e veio já para o Congo de volta com o título de bispo. O que o Manicongo fez? Deu ordem para os seus súditos se converterem ao catolicismo. Alguns se converteram, e não serem forçados a isso. Porque a propaganda católica cristã, ela foi muito bem pensada. Veja, o africano, no geral, não só o povo do Congo, o Yorubá, não. O povo africano, no geral, ele é agregador. Se eu tenho a minha prática religiosa, chega alguém de fora me trazendo informações diferentes, de poderes diferentes, eu vou me interessar por isso. Isso é o africano. Então, chegava lá o sacerdote católico para falar de Jesus. E falava o quê? Jesus andava sobre as águas. Jesus curou um cego, cuspiu no chão, fez uma laminha, passou nos olhos, a pessoa voltou a enxergar. Ele reviveu uma pessoa que estava morta. Aí todo mundo ficava, eu também quero aprender isso, também quero fazer a mesma coisa, porque a ideia da cura é sempre perseguida, né? Dos fenômenos, por qualquer povo é perseguido. Mas como é que eu faço para aprender isso? Ah, você vai ter que ser católico, tem que se converter ao catolicismo. Então a pessoa se convertia porque ela era realmente uma devota, uma crente, não, porque ela queria aprender esses negócios. Então, isso foi a forma melhor de expandir o catolicismo. E aí o Manicongo deu ordem, quem não se converter vai sofrer sanções. Quando começou a escravização, mesmo como o comércio de pessoas da África começou a crescer, o Manicongo começou a mandar escravizados dos não convertidos ao catolicismo para o Brasil e para outros lugares do mundo. Então, foi aí. Aí, quem que vinha para o Brasil? As pessoas que se recusaram a se converter ao catolicismo, as pessoas que praticavam a quimbanda. Então, já chega o povo de lá com a pecha, com a marca, essas pessoas se negaram a ser cristãs, se negaram a ser católicas, são do capeta. Quimbanda é do diabo, tá vendo? Então, logo das primeiras levas de escravizados ao Brasil, a palavra quimbanda já chegou com esse mau aspecto, que são as pessoas que se negaram a se converter ao cristianismo. Depois, com o tempo, o comércio de pessoas escravizadas se tornou tão lucrativo que o rei do Congo, já o filho que o Manicongo havia morrido, e segundo consta, o rei do Congo voltou à prática ancestral, ele se converteu, mas depois voltou atrás e voltou à prática ancestral, e o filho deu o golpe e tomou o reino do pai, e aí se tornou bem mais duro. E ele começou a escravizar também, não só os que não aderiram ao catolicismo, mas aqueles que praticavam o catolicismo misturado com as tradições bantu, com a tradição do povo do Congo.
que não era considerado o católico perfeito. E, com isso, cada vez mais, toda a lembrança, a memória anterior à prática bantu foi sendo apagada, cada vez mais. E isso graças à influência da Igreja Católica no domínio e no comércio de pessoas nesta região. E quem vinha para cá sempre vinha, né, com a ideia de que a quimbanda era praticada por pessoas que se negaram a se converter ao catolicismo. Pessoas do mal, que seguiam o capeta, o cramulhão, o pé rachado, o chifrudo. Então, isso foi sendo cada vez mais desenvolvido aqui. E aí nós vamos voltar também a isso. Bom, então imagina se uma pessoa começa a me acusar de ser uma pessoa que é ligada ao diabo, que faz magia negra. Eu, num país que não é o meu, sofrendo as sevícias, os ataques de pessoas que não têm nenhum amor por mim, nenhum carinho por mim, que me veem apenas como um animal de trabalho, eu vou dizer realmente que aquilo que eu faço é do diabo, para ameaçar as pessoas, para que as pessoas não me tratem tão mal, para que elas me temam. Então, também isso aconteceu no Brasil. E aí, vai passando o tempo, a palavra quimbanda ainda vai continuando com o mesmo escopo, a mesma ideia, mesmo que se saiba que a palavra quimbanda quer dizer curandeiro, curador, grande cura. Isso se cristaliza, né? Essa ideia de que a quimbanda é algo do mal se cristalizou. Bom, quando a Umbanda surge, a Umbanda ela surge como parte da quimbanda. Porque a palavra Umbanda está na palavra quimbanda. Então, quiumbanda. Então, a palavra tem a ver com isso. Você pega os livros dos anos 30 do século XX, há um livro específico de Paulo, acho que é Paulo Vieira, se eu não me engano, que chama Umbanda e Umbanda Sagrada. Esse livro é de 39, se não me engano. Ele coloca que a Umbanda é uma árvore, quer dizer, que a prática ela é uma árvore com dois galhos. Um galho é a Umbanda, outro galho é a Quimbanda. Então, essa árvore não consegue viver sem esses dois galhos. Então, são partes de uma mesma árvore. Isso era a forma como a Quimbanda era vista, porque a Quimbanda é o que protegia a Umbanda. Então, quando eu falo, eu vou cantar para Exu antes de abrir a gira, não é para mandar Exu embora, é para que Exu proteja a minha gira. Não é para desprezar Exu, mas sim para falar, Exu, olha, eu vou fazer um ritual agora, por favor, como todo mundo aqui vai estar apagado, a gente vai incorporar tal, proteja a gente, para que nada do mundo espiritual, de forma ruim, se manifeste aqui, ou então que atrapalhe o nosso trabalho, proteja o terreiro. Então, e aquela ideia do despachar Exu, de mandar Exu embora, que vem do candomblé, que é uma ideia que não existe na Umbanda. Na Umbanda eu canto para Exu, não para mandar Exu embora. Eu falo para Exu cuida da porta. No candomblé, erroneamente, pessoas falam de despachar Exu, mas que também não tem esse condão. O Ipadê, que é a reunião com que eu faço com Exu, é para que Exu proteja o candomblé. Mas muitos enxergam que eu tenho que despachar Exu porque Exu é do mal. Tem uma cantiga que fala saia daqui que aqui não é o seu lugar, que é cantada em uma determinada matriz religiosa brasileira, dizendo que Exu não deve ficar ali. Então, isso foi sendo cristalizado ao longo do tempo. E com o embranquecimento cada vez maior da Umbanda, esse lado protetor,
esse lado que fazia com que a Umbanda existisse e que também servia para quebrar as demandas, que servia para quebrar os feitiços que existiam, para quebrar o mal-olhado, ao invés desses seres que tinham a capacidade de atuar em outros tipos de situações que afetavam diretamente as pessoas, isso foi, ao longo do tempo, sendo relegado ao passado negro. Como a Umbanda é branca, tudo que se relaciona ao negro eu tenho que tirar. Então, a Quimbanda foi jogada apenas como algo malévolo. Ela foi ocultada como algo malévolo. E isso aí começa nos anos 50, especialmente com Fontenelle e outros autores que pegam esse aspecto de Exu malévolo, Exu de Umbanda malévolo, e aí começam a falar, só passar de coisa diabólica, aí logo em seguida se faz a conexão dos espíritos da Goécia com os Exus da Umbanda, uma outra, como volto a dizer, mais uma salada esotérica, místico-esotérica que as pessoas praticam, que não conhecem a origem. Aí vão pegar um panteão, um livro do século XIV, feito por padres católicos que viajavam na maionese com um monte de demônio, e vai colocar os demônios dos grimórios da Idade Média, dizendo que o Exu, Ventania, é put satanáquias. E vão inventar tudo isso, que o Exu é o diabo. E isso vai também se cristalizando. E aí eu vou começar a pessoas cada vez mais malucas que vão fazer rituais dos grimórios da Igreja Católica do século XIV, colocando Exu no lugar. E aí aparecem seres. Lógico, porque nesse mundo espiritual, o que não falta é espírito esperto. O que não falta. Eu estava uma vez, só para contar um caos, eu estava fazendo policiamento, quando eu estava na ativa, na Praça da Sé, comandando um policiamento na Praça da Sé. E na Praça da Sé, aos domingos, há muitos anos atrás, havia reunião de pessoas que iam lá para discutir filosofia. E aí, dessas pessoas que estava lá se aproximou de mim, veio para conversar comigo. Falou, seu guarda, tal, vamos conversar. Aí ele também assim, qual que é a sua religião? Aí eu falei, daí ele falou assim, eu cultuo Deus Antenar. Demorou para eu entender que o antenar era antena. Aí ele falou assim, porque eu quero estar bem informado de tudo. Então, que está antenado. Ele cultuava o Deus Antenar. Aí, pensando nisso, quando eu começo a fazer culto a um determinado tipo de ser, esses seres que estão por aí, eles vão falar que eles são aquilo. Então, eu começo a fazer um culto ao Deus óculos, e começo a criar ritualística para o Deus óculos, que óculos é o que eu amo, que eu quero que me proteja, eu faço rituais para óculos. Esses seres que estão por aí vão falar, vão se apresentar, eu sou o óculos, e eu quero tal coisa, quero tal coisa, quero tal coisa, e eu vou alimentando isso. Então, esses seres, que não são idiotas nem nada, começaram a se aproveitar de várias pessoas. E tem um ditado na Quimbanda que nós praticamos, que é assim, esses seres te dão com uma colher e te tiram com uma escavadeira. Você vê a comparação. Então, eles te dão com uma colher e te tiram com uma escavadeira. São seres que estão aí apenas para se servirem de nós. E as pessoas se enganam, porque eu tenho o Exu, capeta do raio que eu parta. Aí eu estou falando, não, eu tenho o Exu dos infernos podre do universo. Aí vai dar aqueles nomes malucos, essas maluquices que existem. Como é que é a Quimbanda que eu fui iniciado?
A quimbanda que eu fui iniciado é uma quimbanda em que são feitos pactos. O primeiro pacto que eu faço é com o meu próprio Exu. E aí existem as cerimônias que acontecem para chegar a esse ponto. Porque eu tenho que ser cada vez mais uno com o meu Exu. Porque é o meu Exu que vai acabar me orientando no meu caminho. Mas tem só Exu na minha quimbanda, na qual eu pratico? Não, tem preto velho, tem caboclo. O marinheiro da Umbanda é pirata na nossa quimbanda, e assim vai. Então, nós temos esses seres que são da quimbanda. Mas, Mário, esses seres que tem na quimbanda são os mesmos da Umbanda? No meu caso, sim. Ah, mas eu já ouvi várias críticas que, imagina, você está viajando, o estado que vem na quimbanda não pode ir na Umbanda, o que vai na Umbanda não pode ir na quimbanda. Então, eu, Mário, eu, ser humano, vou cagar regra para os seres espirituais. Ó, você pode ir na Umbanda, você não pode ir na Umbanda. Você pode ir na quimbanda e você não pode ir na quimbanda. É o raio, é o caralho de asa voadora. A pessoa tem o desplante dela querer orientar o espírito lá no mundo dele. Ele não pode. Bom, então, essas pessoas, e cada um vai achando que é mais foda que o outro. Então, às vezes, eu me recuso a entrar em grupos de quimbanda, quando alguém me coloca, eu já bloqueio a pessoa que me colocou e já saio do grupo imediatamente. Porque eu não admito esses grupos, não participo, não discuto quimbanda, não falo sobre quimbanda, a não ser, como estou dizendo, a parte histórica, uma prática daquilo que eu faço, apenas isso. Não discuto o segredo de como que as coisas acontecem, de como que eu me recuso a isso, porque quimbanda é segredo. Ela não era antes, agora ela é segredo. E uma coisa, por que ela é segredo? Porque o segredo é que o poder corrompe. A quimbanda dá à pessoa poder, um poder ilusório. É um poder ilusório. Ela se acha que ela é especial, que ela é foda pra cacete, ela começa a achar isso, é ilusório, ela começa a cometer erros e mais erros, porque ela acha que ela pode fazer o que ela bem entender. E é por isso que na nossa quimbanda a questão da ética é tão importante. A pessoa tem que ter como esteio da sua vida a ética. A pessoa tem que só pensar em fazer coisas corretas. Não pode vacilar. Ela não pode se sentir atraída por essa ilusão do poder, ela achar que ela se tornou especial. E eu já vi isso se repetir com várias pessoas que se acham, que se julgam especial e acabam tendo reveses muito graves em sua vida. Então, o quimbandeiro tem que ter especialmente uma moral, uma ética ilibada, um pensamento corretíssimo. Nos juramentos na quimbanda que nós praticamos, tudo isso é falado para a pessoa que vai se iniciar. E os juramentos que ela faz, se ela não cumprir com eles, é o que vai levá-la à derrocada. E leva mesmo porque eu vi isso acontecer. A pessoa vai se perder, porque ela se sente especial, se sente melhor que os outros, começa a imaginar que ela é um ser superior, começa a achar isso, e ela está coberta de erros. Isso não é verdade, é só ilusão. Esse poder é ilusório.